Bom, vamos voltar. Vamos estudar mais um pouco de equações quadráticas no plano. Então, essa parte aí no texto está na parte 11. E a gente estava estudando equações quadráticas. A gente está querendo estudar as equações quadráticas da forma geral, mas a gente começou com aquelas que são do tipo ax ao quadrado mais by quadrado igual a constante, ou seja, as formas quadráticas dadas por matrizes diagonais. E a gente já viu que podem ocorrer alguns exemplos. O círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Se eu troco uma constante por uma constante negativa, dá uma solução vazia. Se eu pego a constante, troco a constante, né, uma soma de quadrados dando zero, a solução é o próprio ponto, a origem. Se a equação é do tipo x ao quadrado igual a 1, então se tem x igual a mais ou menos 1, resulta no plano xy um par de retas paralelas. Se a equação é x ao quadrado, do tipo x ao quadrado igual a zero, dá a própria reta x igual a zero, ou se x ao quadrado igual a menos 1 volta a ser vazia, então outro exemplo que pode dar solução vazia. E equações do tipo x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero dão um par de retas concorrentes, e a gente estudou até aí. Então a gente viu que pelo menos 6 exemplos podem ocorrer. E o próximo exemplo aqui é a elipse. Para equacionar a elipse, para a gente olhar que a elipse pode ser apresentada como uma equação desse tipo, é uma solução de uma equação desse tipo, a gente vai lá para a definição da elipse como seção de cone. Então, por isso que essas curvas chamam curvas cônicas. A gente considera um cone circular, a gente considera o eixo desse cone, né? Sempre vai ser assim, o cone é circular e o eixo é convencionado para ser vertical, mas a gente chama a direção do eixo de vertical e ponto final. Se o plano está mais ou menos inclinado em relação ao eixo aqui, ela dá origem a uma elipse, ou seja, uma inclinação perto de 90 graus. Se a inclinação é exatamente 90 graus, ela vai dar origem a um círculo, que é um caso particular, então, de curva cônica, né? Interseção de um plano com um cone circular. E se ele está, a gente começa a inclinar um pouquinho, a curva resultante é uma curva fechada, que eu desenhei de amarelo aqui, chamada elipse. Se o plano está tão inclinado como uma geratriz, está paralelo a uma geratriz, então a curva já não é mais fechada, é uma curva aberta e é chamada a parábola. E se o plano está bastante inclinado, ou seja, ele já não toca só uma parte do cone, mas ele toca outra folha do cone lá, o cone é infinito para os dois lados, ele tem o vértice e duas folhas, você agora obteve uma curva que tem duas componentes conexas, chamada de hipérbole, dois ramos, que é a interseção do cone com o plano de corte, que agora intercepta as duas folhas do cone. Para a gente ver que essas curvas têm propriedades geométricas que permitem equacioná-las como curvas planas, né, ter equações como curvas planas, vamos olhar para propriedades ligadas a distâncias. Então, o que a gente faz é o seguinte, ó, considera o plano de corte, π, e a curva interseção do plano com o cone, chamada elipse, né, que é a curva amarela aí. Essa configuração determina duas esferas tangentes ao cone e ao plano, uma para cima e uma para baixo. Elas são tangentes ao cone num círculo e ao plano num ponto F1 e, respectivamente, um ponto F2. Tangentes ao cone num círculo e tangentes ao plano de corte no ponto F2. Esses pontos F1 e F2, que ficam no interior aí da elipse, no plano π, são chamados de focos. E a propriedade geométrica é a seguinte, ó, a distância de P até pega um ponto qualquer da elipse, a distância de P até o F1 mais a distância de P até F2, a soma das distâncias de P aos focos é constante. Olha por quê. Considera a geratriz que passa por P. Ela determina pontos de tangência nos círculos de tangência chamados de T1 e T2, nos círculos de tangência das esferas com o cone. E olha para a distância de P até F1, é igual à distância de P até T1, porque PF1 e PT1 são dois segmentos tangentes à mesma esfera pelo mesmo ponto, portanto são iguais. Então, a distância de P até F1, módulo do vetor PF1, é igual ao módulo do vetor PT1. E a distância do vetor PF2 é
módulo do vetor PF2 é o módulo do vetor PT2, porque, pelo mesmo motivo, são segmentos tangentes à mesma esfera pelo mesmo ponto. Portanto, a soma das distâncias de P aos focos e a soma das distâncias de P até os pontos de tangência, PT1 até PT2, mas essa distância é constante, porque é a distância em cima de uma geratriz dos dois círculos de tangência, né? Entre os dois círculos de tangência. Pegássemos outra geratriz e um ponto P' aqui na elipse, os pontos de tangência seriam tais que esse segmento, né, que liga um círculo tangente até outro círculo tangente numa geratriz, em qualquer geratriz e noutra geratriz é sempre igual. Essa constante é uma constante de definição da elipse, então, como um lugar geométrico, né? Uma propriedade dos pontos do plano π, uma propriedade geométrica dos pontos do plano π. Conjunto dos pontos de π que satisfazem uma determinada propriedade. Para hipérbole, você faz o seguinte, você considera o plano π de corte, ele vai determinar duas curvas, né? Uma curva com duas componentes conexas, dois ramos, e a mesma coisa você faz, olha, essa curva, esse plano e o cone determinam esferas tangentes. Esferas tangentes ao cone num círculo e tangentes ao plano em pontos, que são os focos, F1 e F2 da hipérbole. Aqui eu só estou ilustrando do ponto de vista de dentro do plano π como que essas esferas são obtidas, né? Você vai pegando esferinhas tangentes ao cone até que uma delas seja tangente ao plano. O plano π agora é o plano, é a curva amarela aqui, né? A hipérbole, né? Então você vai pegando esferinhas tangentes até que uma seja tangente ao plano. Então esse ponto de tangência é o ponto F2. A mesma coisa com a outra folha do cone. Vai ser tangente ao ponto F1 no plano e ao cone num círculo. E aí o que acontece é que você pega um ponto P qualquer da hipérbole, olha para a distância de P até F2 menos a distância de P até F1. Está escrito aqui, ó. Vou olhar para a distância de P até F2 menos a distância de P até F1. E vou mostrar que ela é constante. Correto? Olha só, a distância de P até F1 é a mesma coisa que a distância de P até T1. Então, T1 e T2 são os pontos de tangência nos círculos de tangência determinados pela geratriz que passa pelo ponto P. Então, pelo ponto P passa uma geratriz, ela tem tanto desse lado da folha como na outra folha do cone. Determina os pontos T1 e T2. T1 e T2. A distância de P até F1 é igual à distância de P até T1, porque são tangentes à mesma esfera pelo mesmo ponto. E a mesma coisa, a distância de P até F2 é igual à distância de P até T2. Então, a distância de P até F1 menos a distância de P até F2 menos a distância de P até F1 é a distância de P até T2 menos o módulo do vetor PT1, que é nada mais, nada menos do que T2, T1, né? A distância de T2 até T1, porque PT2 e PT1 estão alinhados, né? PT1 e T2 estão na mesma reta. Então, isso aqui é constante, porque é exatamente a distância entre o tamanho do segmento numa geratriz que liga os dois círculos de tangência. Qualquer outra geratriz, eu desenhei outra aqui para a gente olhar, qualquer outra geratriz que a gente tiver, determinaria um segmento entre os dois círculos de tangência com o mesmo comprimento. Então, acontece que se o ponto P tivesse lá na outra folha, no outro ramo da hipérbole, a distância de P até F2 seria menor que a distância de P até F1, portanto esse número seria negativo. Eu não quero que isso aconteça, então eu conserto com o módulo. Eu tenho então a diferença, a hipérbole como conjunto de pontos do plano, cuja diferença das distâncias até os focos é constante. Sempre pegando a maior menos a menor. Então, uma propriedade geométrica que me define a hipérbole no plano de corte. Para a gente terminar aqui, tem a parábola. A parábola ela é um pouquinho diferente, porque não tem dois focos, porque como a parábola ela é uma curva aberta, então ela vai ter um foco aqui. O plano e o cone vão determinar. Então, você pega o plano de corte π, ele determina a curva amarela, a parábola. Esse plano e esse cone determinam uma esfera tangente, né? A esfera é tangente ao cone num círculo e tangente ao plano no foco. Você considera o vértice da parábola, que é o ponto W mais próximo, ponto W da curva mais próximo ao vértice do cone.
menor distância aqui. Você considera o que a gente vai chamar depois, vai ser depois o eixo de simetria da parábola, que é a reta que passa por W e é paralela à geratriz do cone, que é paralela ao plano π. Então, essas retas são paralelas, né? A reta G e o eixo da parábola aqui são paralelos. O círculo de tangência define um plano alfa. Nesse plano alfa está o ponto T, que é o ponto do círculo de tangência que está na geratriz que liga o vértice da parábola ao vértice do cone. Por esse ponto T passa um diâmetro que corta o plano de π, né, que fura o plano π num ponto Q, que está no eixo da parábola, por simetria aí. Se você olhar para... Esse é o plano que contém T e o eixo, né, o eixo do cone. Os triângulos, então veja bem, a distância de W até F e a distância de W até T são iguais porque são tangentes à mesma esfera pelo mesmo ponto W. Os triângulos VST e WQT são semelhantes porque VS e WQ são paralelas, porque a geratriz é paralela ao eixo da parábola aqui, e VT e WT são colineares, estão na mesma geratriz, portanto VST e WQT são semelhantes. Porém, VST é um triângulo isósceles, né? VS é igual a VT, então a base é ST. Portanto, WQT é um triângulo isósceles de base QT, portanto, o segmento WQ e WT têm mesmo tamanho. Portanto, esse triângulo é isósceles, WQ é igual a WT, né? Que já era igual a WF em módulo. Portanto, W é equidista de F e de Q. Q é um ponto da reta D, que é a interseção dos planos π e alfa. Plano π de corte, que determina a parábola, e alfa, que é o plano do círculo de tangência aqui. Eles se interceptam numa reta D, que tem o ponto Q. Como WQ é perpendicular a essa reta D aí, então a distância de W até a reta D é exatamente a distância de W até Q. E a gente vai ver que equidistar do foco e da reta diretriz vai ser a propriedade que determina os pontos da parábola. Para ver isso, pega um ponto P qualquer da parábola, ele determina um ponto R. Esse ponto R é a interseção do círculo de tangência com a geratriz do cone que passa pelo ponto P que eu escolhi. Os segmentos PF e PR, os vetores PF e PR têm o mesmo módulo, porque são segmentos tangentes à mesma circunferência pelo mesmo ponto. Então, são iguais. Então, a distância de P até F, que é o tamanho de PF, eu quero agora mostrar que ele é igual à distância de P até a reta, que é o tamanho do segmento PM, que é dado pela projeção perpendicular de P até a reta diretriz. Então, M é o pé da perpendicular de P até a reta D. A gente faz assim, ó, no plano gerado pela geratriz G e pela geratriz que passa por P, eu considero o triângulo VSR. Esse triângulo é um triângulo isósceles e ele é semelhante ao triângulo PMR, porque VS e PM são paralelas, VS é paralelo ao eixo, o eixo é perpendicular à reta D, no plano π. No plano π, PM também é perpendicular à reta D, portanto são paralelas, portanto G, que contém VS, é paralela a PM. VS é paralela a PM e VR e PT são colineares. VR e PR são colineares. Então os triângulos são semelhantes, são isósceles, portanto PR e PM têm o mesmo comprimento. Ora, PR já era igual a PF, portanto os pontos parábolas são os pontos do plano que equidistam do foco e da diretriz, de um foco, de um ponto e de uma reta. Então, também uma propriedade geométrica que me permite equacionar a parábola no plano. E a gente vai ver agora que as equações são construídas e vão sair da forma que a gente espera, quer dizer, quase todas. Então aqui eu faço uma conversa, um compasso, uma ferramenta para construir elipses, que é pegar dois focos e um barbante,
maior que a distância entre os dois focos, amarra uma extremidade em cada foco, estica ele com um lápis e, mantendo o lápis esticado, eu vou desenhando a hipérbole, a elipse no plano. E aí, para equacionar, eu coloco um sistema de coordenadas. Para equacionar, eu faço o seguinte, ó. Para equacionar, eu faço o seguinte, eu coloco um sistema de coordenadas. Eu tenho o plano π, a elipse, tem os dois focos, e eu considero um sistema de coordenadas aqui nesse plano cuja o eixo x é o eixo que liga os focos, o primeiro eixo é o eixo que liga os focos, e o segundo eixo é o eixo y, é a mediatriz dos focos. Então isso me dá, aí eu localizo, né? Então está localizado esse ponto que eu vou chamar de C0, esse ponto que eu vou chamar de menos C0, esse ponto aqui que eu vou chamar de A0, portanto esse aqui é o menos A0, esse ponto aqui que eu vou chamar de 0B, e nesse caso, como o eixo maior da elipse está no eixo que liga os focos, eu vou ter A maior que B. Então você vai ter esse triângulo retângulo aqui, ele tem tamanhos C, B e A. Isso aqui não é difícil ver, porque se esse ponto pertence à elipse, ele é equidista dos dois focos, então esse tamanho é igual a esse tamanho, né? A distância dele até F1, a distância dele até F2, mas esse triângulo aqui é isósceles por simetria, então, e a distância vai ser, a constante depois vai ser 2A, então isso aqui mede isso aqui. Bom, o fato é essa distância é igual a essa distância. E o fato é que acontece que quando você vai equacionar isso daqui, você pega um ponto x, y do plano e exige que a distância dele até F1 ou F2 mais a distância dele até F1 é igual a constante. Essa constante aqui, pelo fato deste ponto pertencer à hipérbole, ela vai ser 2A. E a hora que você transforma isso aqui em equações, né? Você vai ter esse fenômeno aqui, ó. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada, que é a distância do ponto xy até o primeiro foco, mais a distância do ponto xy até o segundo foco, igual a 2A, e ela se simplifica numa equação desse tipo. Para ver essa simplificação aqui, é um exercício que você pode fazer, ou mete a mão na massa, ou lê em algum texto que tem muitos feitos aí na internet. Então, o que acontece é que você conseguiu transformar essa equação aqui. Então, a elipse é o conjunto dos pontos do plano que satisfazem uma equação desse tipo, x ao quadrado sobre a ao quadrado. Esse a é esse a aqui, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. A, B e C estão relacionados. Antes no começo você tinha A e B, né? A e C, agora A, B e C você tem também, porque estão relacionados por Pitágoras. Ou a equação da elipse é dada por uma forma quadrática, que é diagonal, como a gente queria, com a propriedade que os dois elementos da diagonal principal têm mesmo sinal. De exercício aí, então, o que acontece é que o gráfico da elipse é esse aí mesmo, tá? É fácil ver isso ou plotando, é até um exercício que eu peço para vocês, ou plotando em qualquer app aí, ou usando técnicas de cálculo 1, e por simetria a gente isola y como função de x no primeiro quadrante e depois trabalha por simetria com os eixos x, dos eixos x e y. E então você tem essa equação, é chamada forma normal da hipérbole, da elipse, forma normal da elipse. Bom, a hipérbole
e depois eu peço um exercício para equacionar a elipse com foco sobre o eixo x, tá? E fazer um esboço do seu gráfico. A hipérbole também ela pode ser definida como um lugar geométrico dos pontos. Então, exatamente o que você fez com a elipse, você faz com a hipérbole. Você tem o plano de corte π, e você tem as duas, a curva, né? Você tem a curva, você tem os focos, e você considera o eixo x como sendo o eixo que liga os focos, e você considera o eixo y como a mediatriz dos focos, e você tem a distância, né? Então você tem a equação é a distância de x até f2 menos a distância de x até f1 igual a constante. A gente sempre tem que lembrar que a gente quer a distância do maior para o menor. Isso se transforma numa equação do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E os focos também estão localizados nos pontos menos C0 e C0. Esse ponto aqui é o ponto A0, portanto, esse ponto aqui é o ponto menos A0. E a relação de B e C, A, B e C, é uma relação de Pitágoras. E para isso eu volto a Bom, vamos lá. Eu vou voltar aqui e mostrar o que eu estava desenhando e vocês não estavam vendo. Estava desenhando só simplesmente o plano π, plano de corte, a curva, os focos, o segmento que liga os focos, então eu vou chamar de eixo x, o sistema de coordenadas vai ser fixado assim. O eixo y é a mediatriz dos focos, então essa curva determina, então esses pontos estão determinados, o foco menos C0, o outro foco é C0, o ponto de interseção A0, o outro ponto de interseção menos A0. A equação é a distância de x até f2 menos a distância de x até f1. X é um ponto qualquer da hipérbole, do plano, né? Então, x pertence à hipérbole se essa diferença das distâncias até os focos é constante, diferença em número absoluto. E isso, quando a gente vai olhar, desenvolver uma equação desse tipo, acontece uma forma quadrática cujos elementos da diagonal principal, a forma quadrática dada por uma matriz diagonal, mas cujos elementos da diagonal principal têm sinais trocados. Então, a hipérbole é um lugar geométrico dos pontos do plano, cuja equação vai ser uma forma quadrática daquela que a gente está acostumado, constante vezes x ao quadrado mais constante vezes y ao quadrado igual a constante, só que agora os elementos da diagonal principal têm sinais trocados. Lá no texto, para a gente compreender melhor, também tem uma conversa aqui sobre construir hipérboles no plano usando barbantes, que você não precisa ler nesse primeiro momento, mas se você quiser ler, aproveita, faça a crítica. E não tem ilustração, mas tem um vídeo que eu estou sugerindo aqui, que tem uma animação que permite um melhor entendimento. E que a hora que você fixa os focos, né, fixa o sistema de coordenadas daquele jeito lá que a gente fez, o que vai acontecer vai ser que esta é uma equação desse tipo, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre c quadrado menos a ao quadrado, que a gente chama de b ao quadrado, é igual a 1. Então você aí termina com uma equação desse tipo aqui, que é o que a gente estava falando lá. Eu até tenho outra sugestão de literatura aí. Aí o que acontece é o seguinte, ó, eu construo aqui, né, a partir da forma normal da hipérbole, que é aquela que você está vendo ali, né, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y quadrado sobre b quadrado igual a 1, a gente olha para como que vai ser o seu gráfico, né? Que a gente já sabe como é que vai ser o gráfico, porque a gente veio do plano de corte, mas em termos de, você pode fazer em termos de cálculo 1, você sabe que você tem simetria em relação aos eixos x e y, e você isola y como função de x no primeiro quadrante, e observa que quando x fica muito grande, x quadrado menos a quadrado fica muito próximo de x quadrado, né? Porque o a quadrado passa a ser muito pequeno relativamente a x quadrado. Então, como a gente está no primeiro quadrante, a gente pode tirar a raiz quadrada aqui, fica b sobre a x. Aí a reta b sobre ax, então a hipérbole sempre se aproxima da reta b sobre ax no primeiro quadrante.
ela está aqui no ponto A, vai crescendo, 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 mas nunca chega lá, porque tem esse fator A² aqui que impede de a gente chegar lá. Né? Então, essa figura ilustra um caso específico aqui. Por simetria em relação aos eixos x e y, eu consigo completar o gráfico da hipérbole aqui. E a relação de Pitágoras, b² igual a c² menos a², com essa reta tem inclinação b sobre a reta é b sobre ax, c é o tamanho dessa diagonal aqui, em qualquer... Né, você tem... Agora que você pega o ponto A, projeta, pega uma reta paralela ao eixo y, vai cruzar a assíntota num ponto que tem ordenada, né, altura b e diagonal, quer dizer, hipotenusa de tamanho c, né? Então, dá para você plotar também em EPS e dá para você equacionar hipérboles com focos no eixo y. A parábola acontece um pouquinho diferente. A gente já sabe que aqui no caso da parábola, se o plano de corte está aqui, você tem a parábola aqui e o foco. Aqui está aquele ponto W que vai ser, para nós, vai ser a origem do sistema de coordenadas. E a diretriz está aqui, né? O sistema de coordenadas que você pega é o seguinte. Você pega primeiro o eixo X, que é tangente aqui. É paralelo à diretriz, que não está muito bem desenhado isso daqui, mas é paralelo, tá? A diretriz é paralela ao eixo X. O eixo X, então, você pega... Na verdade, você pode começar o seguinte. Você pega o eixo Y, que liga o foco ao ponto W, né? E a diretriz, você sabe que a diretriz vai estar no ponto... Se esse ponto estiver no ponto C0, 0C, esse ponto vai ser o menos C0. Então, aqui vai ter a origem do sistema de coordenadas. E aí você vai resultar... A gente conhece a equação desse tipo, né? Isso aqui vai resultar numa equação do tipo y igual a ax², certo? Um múltiplo de x², porque passa pela origem aqui. Essa equação, ela tem a forma ax² menos y igual a 0, para a gente tentar colocar a forma quadrática, mas observe, a forma quadrática dessa equação é dada por uma matriz diagonal também, A0, 0, 0, né? xy. O fato é, você tem uma das formas é diferente de zero, mas acontece que um dos elementos da diagonal é diferente de zero, o outro não, o outro é obrigatoriamente zero. Mas acontece que agora não pode prescindir do termo linear, né? Menos y igual a zero, isso aqui precisa aparecer. Então, se o coeficiente do x² não é zero, o coeficiente do y² é zero, o coeficiente do y não pode ser. Se o coeficiente do x² é zero, o coeficiente do x não pode ser. Então, exige a presença de um termo linear. Então, ela não é... Então, parábolas, né? Parábolas não pertence às equações do tipo ax² mais by² igual a c, com a diferente de zero e b diferente de zero, porque um dos dois tem que ser zero. Tá bom? Aliás, na verdade não é por isso não, mas é porque ela exige a presença de um termo linear. Não tem constante vezes y aqui, nem constante vezes x. E as parábolas precisam de termos lineares, elas necessitam, a gente conhece. Gráfico de parábola a gente não precisa discutir, então a gente faz uma pequena discussão que sugere outras coisas, outras figuras de outros sites que a gente pode, que vocês podem ter perguntado, e essa discussão sobre a parábola que não faz parte dessa classe de exemplos que a gente está chamando de classe 1 de exemplos, que são formas quadráticas dadas por equações desta forma aqui, certo? Que ax² mais by² igual a c. Então, isso termina... mostra que elipses e hipérboles são dessa forma e completam 8 exemplos, né? 8 tipos de solução que equações desse tipo podem ter. Círculo, elipse vazio, reta, par de retas paralelas, ponto. Então, círculo, ponto, vazio, elipse, reta, par de retas paralelas,
par de retas concorrentes e hipérbole. São 8 tipos que a gente tem. E depois a gente vai ver que são só esses 8 tipos, nenhum mais ocorre. Certo? Então, é isso que a gente tem para esta aula específica.